Olá pessoal, vamos falar então nesse vídeo um pouco sobre como o sangue flui pelo coração. Então, normalmente a gente sempre pensa no coração como uma bomba e sendo responsável por ejetar sangue que precisa ser oxigenado para a circulação pulmonar ou sangue já oxigenado para a circulação sistêmica. Mas como é que o próprio coração se mantém? Ele também precisa de circulação, ele também precisa receber sangue e precisa mandar esse sangue já utilizado, por assim dizer, para algum lugar. Então, como que ele flui por dentro do coração? Então, quando a gente fala isso, não está falando propriamente das cavidades cardíacas, mas sim do músculo cardíaco. Então, como qualquer outro órgão que nós temos no corpo, nós temos artérias que estão levando um sangue rico em nutrientes e oxigênio para os tecidos. Então, essas artérias vão dentro daquele padrão que a gente já conhece, se ramificando em artérias cada vez menores, até nós chegarmos em arteríolas. Essas arteríolas vão reduzir o seu tamanho e se comunicar então com vasos extremamente finos que contêm nenhuma camada de musculatura lisa, contém apenas células endoteliais, fazendo o seu revestimento, fazendo a sua delimitação. E esses vasos a gente conhece como capilares. Quando esse sangue passa então pelos capilares, ele vai ser drenado, ele vai ser removido daquele tecido por vasos um pouco maiores e cada vez maiores, que tem já uma musculatura lisa, mas bem menor que nas artérias. São vasos que têm uma grande capacidade de receber sangue, mas um sangue com uma pressão menor e que a gente conhece como veias. Então, dos capilares para as vênulas e de vênulas para outras veias cada vez maiores, até esse sangue retornar, até esse sangue sair do tecido por veias mais calibrosas. O mesmo acontece com o coração. Só que se a gente pensa, bom, artérias saem do coração e veias retornam para o coração. E onde é que o coração está no meio dessa história? Exatamente como os outros tecidos. Só que, como sendo o responsável por ejetar o sangue do coração, no caso, se a gente pensar em sangue rico em oxigênio, então, injetar o sangue do ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica, a gente pode considerar que dentro daqueles primeiros milímetros da aorta, nós vamos ver como primeiros vasos que a aorta tem, primeiros ramos da aorta, as próprias artérias que irrigam o coração. Então, quando a gente olha aqui um ventrículo esquerdo aberto, nós vemos a partir do átrio aquelas válvulas, aquela válvula atrioventricular esquerda formada, então aqui a gente vê um pouquinho por uma das válvulas, uma das cúspides, cordas tendíneas, músculos papilares. Aqui nós vemos o septo interventricular, aqui está um pedacinho do ventrículo direito, e nós vemos que bem ao lado da via de entrada do ventrículo atrioventricular, nós temos a saída, ventrículo arterial. Então aqui nós temos o início da aorta e nós temos um segmento então dessa aorta que foi aberto, ele é redondinho, eu cortei e estiquei. Então eu vejo isso daqui, eu vejo uma válvula semilunar, outra válvula semilunar e a terceira está cortada, um pedaço aqui e um pedaço nessa pontinha daqui. Então eu vejo como essas válvulas semilunares vão ser responsáveis então por impedir que o sangue que foi ejetado para a aorta retorne para o ventrículo esquerdo. Se a gente olhar num esquema bem didático, nós vamos ter essa impressão aqui, ó. 3 bolsos, né? São 3 válvulas semilunares, que quando se enchem de sangue aqui, né, do sangue que está na artéria, na aorta, tendendo a retornar durante o relaxamento ventricular, ele enche esses bolsos, ele fecha a válvula aórtica e impede que tenha um refluxo da aorta para o ventrículo esquerdo. Esse é um mecanismo extremamente importante para a gente ter o fluxo unidirecional dentro da circulação sanguínea. Mas tem um outro ponto.
Quando isso acontece, durante o relaxamento do coração, então eu tenho o sangue que veio da aorta e tende a retornar, enchendo as válvulas semilunares. Aqui é uma vista como se eu tivesse cortado e vendo aqui uma válvula semilunar e aqui a outra. Digamos que a terceira estivesse aqui na frente. Eu vejo que esse sangue encheu essas válvulas, mas eu vejo dois pequenos ósteos, dois buraquinhos, os ósteos das artérias coronárias. Então, quando o sangue enche esse espaço aqui da válvula aórtica, que a gente chama de seio aórtico, ele flui para dentro dessas coronárias. Então, a coronária esquerda e a coronária direita, aqui coronária direita e coronária esquerda representadas aqui. Ele consegue, então, encher essas coronárias. E aqui, de novo, só uma representação de como se eu tivesse, em vez de enchido com sangue, eu enchi com algodão, essas válvulas semilunares, só para vocês verem que, não tendo o sangue como retornar para o ventrículo, ele facilmente vai para um caminho onde tem uma pressão menor e vai, então, fluir para dentro das artérias coronárias. E é o que nós vamos ver, então, nessa imagem aqui, que é uma fotografia de um conjunto coração-pulmão de um feto, onde foi infundida resina, uma resina meio alaranjada, dentro do coração, não distinguindo a coronária direita e a coronária esquerda. Então, a coronária direita vai ter vários ramos que vêm aqui pelo lado direito do coração, pelo ventrículo direito, coronária esquerda, vários ramos que se encaminham aqui pelo lado esquerdo, inclusive a coronária interventricular, a artéria interventricular anterior, que está representada aqui. Nessa imagem, então, a gente consegue ver que elas se apresentam de maneira bastante superficial em torno do coração. Isso é uma característica interessante. Então, quando a gente fala das artérias do coração, a gente fala que as artérias formam uma coroa em volta do coração, e essa coroa, então, leva a gente a dar o nome de artérias coronárias. No caso das veias, lembre-se, as veias são chamadas de veias cardíacas, nós não chamamos de veias coronárias exatamente, tá? Então, aqui nós vamos ver como essa estrutura mais esbranquiçada aqui é uma artéria, aqui também, e essas estruturas que ficaram com sangue coagulado dentro delas são as veias. E vocês veem que elas estão na superfície do coração, mas intimamente relacionados com o coração. Se eu dissecar esse coração, removendo essa camada mais superficial, que a gente chama de pericárdio, a lâmina visceral do pericárdio seroso, ou o epicárdio, né, que ajuda a formar o epicárdio, junto com artérias, veias, vasos linfáticos, nervos e tecido adiposo, nós vamos ver aqui as artérias, então, agora soltas sobre esse coração, chegando, passando por cima da superfície do coração e depois se ligando e se aprofundando dentro do coração. A gente não consegue ver isso em detalhe. E agora, se a gente olhar novamente esse coração, né, visualizando essas artérias coronárias na sua superfície, e eu tivesse a capacidade de injetar uma resina colorida dentro dessas artérias e depois corroesse esse tecido todo com ácido, eu ficaria com o molde interno dessas artérias. E a impressão que nós vamos ter vai ser mais ou menos essa. Então, nós vamos ver que as artérias estão superficiais, né, estão aqui na superfície do coração, mas o que na verdade a gente verifica é que existem pequenas artérias que saem dessas, que foram, como isso daqui eu estou fazendo numa avaliação macroscópica e essas artérias foram dissecadas, eu rompi essa comunicação com esses vasos menores, mas o que eu vou observar é que elas, ao passarem por cima da superfície do coração, elas emitem vários ramos pequenos que entram na parede do coração. Então, em todo
em toda a sua superfície. Então, essa coroa de artérias é superficial, de artérias maiores, e elas emitem ramos menores dentro do coração, indo até quase a própria cavidade, ou aqui no caso, indo dentro do septo interventricular. E aí eu vou ver uma situação interessante. Eu vou ver isso daqui. Imaginem que essa é um segmento da parede do coração. Então, eu tenho aqui a superfície externa, o epicárdio, a porção muscular do coração, a parede cardíaca, a parede miocárdica. Aqui eu tenho a superfície interna, ou endocárdio, e aqui a cavidade do ventrículo. Então, a gente pode imaginar que, através do epicárdio, então vindo junto com o tecido adiposo, junto com terminação nervosa também, eu tenho as grandes artérias, que emitem ramos menores, que vão irrigar, então, essa parede muscular toda. A partir desses ramos menores, eu tenho a formação daqueles capilares, que são quem efetivamente faz a troca de nutrientes e de oxigênio com as células cardíacas. Então, essa distribuição tem que ser muito proporcional, tem que ser muito bem feita. E o sangue que retorna, que já foi utilizado a partir daqueles capilares, retorna por vênulas, né? Que vão se unindo em veias um pouco maiores, até elas retornarem para as veias, as grandes veias superficiais. O que é importante a gente ter em mente? Que grandes artérias e grandes veias são superficiais. As grandes artérias emitem ramos profundos dentro da parede miocárdica, formam os capilares, formam arteríolas, capilares, existem as trocas de oxigênio e nutriente, esse sangue retorna por vênulas e veias um pouco maiores, e de novo, de profundo ele vai para a superfície e chega nas grandes veias cardíacas. Então, por isso, a gente vai ver que ao lado de uma artéria que está aqui convencionalmente pintada em vermelho, nós temos uma veia convencionalmente pintada em azul. Então, nós temos artérias e veias andando na superfície, né, se distribuindo na superfície do coração como um todo. Mas o sangue nas artérias está indo para dentro da parede do coração, está se aprofundando na parede do coração, e o sangue das veias está retornando para a superfície do coração. Então, mesmo que esse sangue esteja na superfície do coração, está no coração, ele saiu aqui a partir da aorta, né? Então, era o sangue no ventrículo esquerdo que estava sendo ejetado para a circulação sistêmica, saiu aqui como o primeiro ramo da aorta, coronária direita ou coronária esquerda, se aprofundou dentro da parede do coração, alimentou, nutriu e forneceu oxigênio para esse tecido miocárdico, e agora ele retorna para a superfície do coração e vai ser drenado por grandes veias. Que grandes veias são essas? Então, nós vamos ver numa vista anterior, nós vamos ver alguma coisa semelhante ao que a gente vê nas artérias, que seria uma veia interventricular anterior, que se une a uma grande veia chamada de veia cardíaca magna, só para vocês vocês entenderem que existem vários nomes diferentes para essas veias. A veia interventricular posterior é equivalente à veia cardíaca média, e nós temos uma pequena veia que vem aqui para a superfície do ventrículo esquerdo, que é a veia cardíaca parva, ou a veia cardíaca menor. Veia cardíaca magna é a veia cardíaca maior. Veia cardíaca parva é a veia cardíaca menor. Todas essas veias estão indo para uma mesma direção. Elas se direcionam daqui de anterior para posterior. Então, pense que aqui, onde tem essa estrutura aqui mostrada em transparência, é lá por baixo do coração. É uma estrutura mais posterior e mais inferior do coração.
Essa estrutura aqui a gente vai chamar de seio coronário, é um seio venoso, é um grande lago venoso que recebe o sangue que vem desde a veia cardíaca magna, veia cardíaca média e veia cardíaca parva. Todas elas de anterior vão confluir para posterior. No caso da média, não, ela é posterior e continua posterior, ou veias menores também, que a gente não tem por que detalhar nesse momento aqui. E aqui numa vista, então, inferior do coração, vendo essa estrutura mais inferior e mais posterior, eu vejo aqui esse grande seio venoso, que é o seio coronário, e esse seio venoso recebe o sangue da veia cardíaca parva, da veia cardíaca média e da veia cardíaca magna, das grandes veias cardíacas. E o que é interessante? Entendam que esse aqui é o lado esquerdo do coração. Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sulco interventricular posterior, ventrículo direito, átrio direito. E esse seio coronário, ele está nesse sulco atrioventricular, então entre átrios e ventrículos, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, e quando ele chega aqui do lado direito, ele termina. E se a gente olhasse agora por dentro do coração, eu veria que existe uma pequena abertura aqui. E essa pequena abertura dirige esse sangue, ela leva esse sangue a fluir para onde? Para o átrio direito. Então, eu tenho uma situação mais ou menos assim, ó. Na saída do ventrículo esquerdo, indo para a circulação sistêmica, eu tenho aqui os ósteos das artérias coronárias. Então, esse sangue flui para dentro das artérias coronárias quando essa válvula aórtica é enchida pelo sangue que tentou retornar para o ventrículo e não conseguiu. Ele flui por todas essas artérias coronárias, passa pelos capilares, retorna pelas veias, ó, então as veias cardíacas estão retornando e fluindo para onde? Para esse seio coronário. Esse seio coronário se abre no átrio direito. Então, se a gente for olhar, nós vamos entender que a circulação, o fluxo de sangue pelo coração acontece exatamente da mesma maneira que no resto do corpo. Nós usamos o sangue da circulação sistêmica saindo pela aorta e o sangue retorna para o átrio direito junto com a circulação sistêmica, só que não pelas veias cavas superior e inferior, mas sim pelo seio coronário, que abre diretamente no átrio direito. Então, nós temos a mesma situação. Quando eu gosto de brincar que quando alguns autores falam que a circulação sistêmica é a grande circulação, a circulação pulmonar é a pequena circulação, a circulação cardíaca é a circulação é a microcirculação, é a mini circulação, para usar um termo que não seja micro, é a mini circulação, porque ele mal saiu do coração, ele retorna ao coração. Um ponto que é importante, vocês podem estar se perguntando, mas como assim? Os tecidos não são irrigados durante a sístole do coração, ou durante a contração do coração? Mas o coração não está sendo irrigado durante a sístole do coração. Não. Imaginem o seguinte, esse coração, durante a sístole, ele está contraindo a musculatura cardíaca de modo a poder ejetar esse sangue para fora do átrio esquerdo com 120 milímetros de mercúrio de pressão. Então, ele está todo contraído. Essa musculatura contraída esmaga, ela comprime as artérias e as veias todas do coração. Então, quando é que esse sangue pode fluir por dentro desse músculo? Quando ele está relaxado. Então, quando ele está relaxado, enchendo a sua cavidade de sangue, é o melhor momento para que o sangue que acabou de encher aqui as válvulas, os seios, né, nas válvulas da válvula aórtica, flua para dentro dos ósteos das artérias coronárias e consiga efetivamente fluir pelas artérias, se aprofundar dentro da musculatura, passar pelos capilares, pelas vênulas, pelas veias e retornar
para o seio coronário e para o átrio direito, quando esse coração está, ou quando esse ventrículo está relaxado. Então, a gente pode dizer que o coração é um órgão que é irrigado durante a diástole cardíaca e não durante a sístole, diferente dos demais.